Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um tempo precioso, da palavra de Deus, de edificação. Estamos vindo de um seminário chamado Liberte-se Raízes Geracionais. Temos entendido a seriedade desse assunto. Eu quero falar um pouco sobre isso. E temos compreendido que muitas pessoas têm dificuldade de entender a realidade do mundo espiritual, como ele acontece, como ele é real. Porque o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Aliás, tudo começa no mundo espiritual. E quando a Bíblia fala de reino, e Jesus declarou isso, ele veio estabelecer um reino, nós precisamos entender que os reinos têm suas leis, suas ordenanças. E quando eu falo do mundo espiritual, eu também estou falando disso. Nós estamos falando de decretos, de lei de legalidade. E isso quer dizer que portas espirituais se abrem, que são dimensões espirituais, de acordo com a nossa postura, com as nossas práticas. Deuteronômio 28, olha o que a Bíblia diz. E será que, se ouvires a palavra do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, ou princípios, ou decretos, tá? De acordo com a tradução, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio 28, 1. Então Deus está falando aqui através de Moisés algo muito poderoso, que se nós ouvirmos, é opcional, é uma decisão de cada um, ouvir e praticar os princípios de Deus. Quando nós ouvimos, recebemos os princípios e praticamos, então ele está dizendo que o Senhor nos exaltará, nos abençoará. E aí, queridos, é em todas as áreas, tá? Nós seremos abençoados na terra, na cidade, benditos seremos no campo, o fruto do nosso ventre. E todos os versículos que seguem até o versículo 15 fala das bênçãos nas diversas áreas das nossas vidas, ou seja, na prática do dia a dia. No versículo 2 ele diz, e todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, mas está condicionado a ouvir e praticar. Então, quando eu pratico os princípios, quando eu pratico os decretos do Senhor, eu estou abrindo portas de bênção, portas que o reino de Deus, o reino dos céus, manifestará na prática da minha vida, na minha casa, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha vida financeira, em todas as áreas da minha vida. A bênção me segue. Isso quer dizer que nós estamos falando de um tempo, de um propósito, de que as bênçãos aconteçam de maneira natural para aqueles que vivem os princípios de Deus. Por quê? Porque eles acessam as bênçãos por meio da obediência aos princípios. E então o reino de Deus se manifesta, os anjos de Deus trabalham por aqueles que acessam a bênção através dos princípios deixados pelo Senhor. Mas a mesma verdade sobre as maldições, tá? Também é declarada aqui, a partir do versículo de número 15. Olha o que a Bíblia diz aqui. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de cumprir os seus mandamentos e seus estatutos ou decretos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti essas maldições e te alcançarão. O que ele está dizendo aqui? Da mesma maneira que você acessa as bênçãos através da obediência aos princípios de Deus, é certo também que você acessa
um ambiente de maldição. Você acessa uma dimensão de maldição. E aí nós precisamos entender o que é a maldição. Se quando eu pratico os princípios, eu acesso as bênçãos, então os anjos de Deus trabalham a meu favor, os céus trabalham a meu favor, quem é que vai trabalhar contra mim quando eu acesso as maldições? São os espíritos malignos, os espíritos perseguidores, são os demônios, não tem outro caminho. Porque são eles que vão estabelecer um ambiente maldito, um ambiente de miséria, um ambiente de escassez, um ambiente de destruição. Agora, quando essa porta é aberta para que eles tenham esse acesso? Quando eu quebro os princípios de Deus, e aí eu estou falando da legalidade, quem abre a porta legal para esse acesso sou eu, quando eu quebro os princípios de Deus. E a Bíblia é clara em dizer que todas as maldições vão me alcançar. Então aí, a partir do momento, quebrar ou não quebrar os princípios de Deus é uma decisão que cabe a mim, tá? A partir do momento que eu conheço os princípios e vivo os princípios, eu vivo a bênção. A partir do momento que eu quebro os princípios, eu vou viver a maldição. Isso é uma decisão que cabe a mim, é uma opção que eu tenho de viver a bênção ou a maldição. Mas uma vez acessada, a resposta é certa. Então, para aqueles que quebram esses princípios, abrem a porta da legalidade para o maligno, é certo que eles vão ser o quê? Perseguidos. E aí nós chamamos, sim, de espíritos de perseguição, que vão perseguir essas pessoas para que elas vivam as maldições. Então, são doenças, é uma vida infrutífera, é trabalhar e não conquistar, é uma vida de destruição, ou seja, não vai acontecer a vida abundante. E não foi para isso que nós somos gerados. Mas qual a decisão temos tomado? Temos vivido os princípios de Deus? Temos obedecido esses decretos, esses princípios? Porque o mundo espiritual é legal. Coloque isso no teu coração. Se preocupe em conhecer os princípios de Deus. Se preocupe em se alinhar com os princípios de Deus. E quando, pastora, eu já acessei, né? Ele está falando que as maldições vêm através das iniquidades. Então, é inevitável nós falarmos sobre o geracional, que são os pecados cometidos pelos nossos ancestrais. Isso se torna iniquidade. O que é iniquidade? São os pecados praticados repetidas vezes, ou seja, de geração para geração. E esses espíritos perseguidores, eles vão entrando de uma geração para outra, a partir de que porta? Do pecado da próxima geração. Então, quando as pessoas dessa nova geração, elas praticam aquele pecado, eles então passam a oprimir eles passam a atuar dentro dessa geração, desenvolvendo inclusive os mesmos aspectos. Por isso nós chamamos também de espíritos familiares. Você vai perceber que as práticas são as mesmas, as práticas do pecado e o nível de destruição nas mesmas áreas. Ou seja, é um ciclo vicioso que vai se renovando de geração em geração para o mal, tá? Sobre o comando, sobre o governo de demônios e espíritos malignos. E Deus quer levantar alguém dentro dessa geração que tem esse entendimento para mudar essa realidade, porque o propósito de Deus é fechar esse ciclo, quebrar esse ciclo de maldições através da obediência, do reconhecimento dos pecados, das confissões, das orações, das ministrações específicas, da declaração, né, que vem por meio da confissão,
para que um novo tempo se estabeleça. Se você está ouvindo essa mensagem, eu creio que você é essa pessoa que Deus tem chamado na sua geração. Eu tenho muitos testemunhos geracionais de grandes mudanças, de grandes vitórias e de grandes conquistas. Na minha vida, eu sou prova disso, dessa realidade, tá? Das raízes geracionais tratadas, dos pecados dos meus antepassados e como Deus tem mudado a minha trajetória e hoje a bênção já instalada na vida das gerações que vêm à minha frente. Se você quer entender um pouco mais sobre isso e viver isso também, eu posso te ajudar. Nós temos um seminário chamado Liberte-se, Raízes Geracionais. Acabamos de chegar de um e em agosto, dia 25, 26 e 27 de agosto vai acontecer o próximo. E nós vamos para um sítio, ficamos 3 dias lá e tratamos com profundidade e ministramos. Se você desejar, faça contato conosco, já faça a sua inscrição, porque as vagas são muito limitadas pelo nível de tratamento. E eu não tenho dúvidas de que uma grande mudança vai acontecer na tua vida, como tem acontecido na minha vida e na vida de muitas outras pessoas que têm compreendido essa realidade, têm se submetido aos princípios da palavra de Deus, têm trilhado as orientações da palavra e estão começando a viver vida abundante. Viva você também uma vida abundante, você nasceu para isso. Então tome posse disso. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa e tudo que você fizer seja próspero para a glória de Deus. Até a próxima. E não se esqueça, dê o seu like, se inscreva no meu canal no YouTube. Você vai ver o endereço aí na bio do meu Instagram. Você vai